Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Peraí, deixa eu mandar aqui, ó, no nosso canal do Telegram, que nós já estamos ao vivo. Boa noite para todos vocês. Desafio de riqueza, aula 4 no ar. Uau, tá demais, né, gente? Olha quanto assunto, olha quanta coisa incrível a gente tem pra falar hoje. A gente tá num bonde pesadaço, né? Por isso que eu coloquei essa música. Deixa eu parar ela aqui, peraí. Estamos em um bonde pesadíssimo pra nossa aula de hoje. Tô mega animada pra falar com vocês sobre as portas da prosperidade, sobre você abrir o foco no longo prazo e ver o quão longe você pode ir. Gente, não reparem, meu olho tá um pouco vermelho hoje, não sei o que aconteceu. Eu acabei de derrubar água na blusa, então vamos que vamos, faz parte do jogo. E eu gostaria de saber o seguinte, para todos vocês que estão online, como foi fazer o desafio de hoje, fazer a atividade de hoje, onde você pôde traçar, né, as estratégias que você tem financeiramente do seu curto, médio e longo prazo. Como foi você ver na prática o seu poder de aumentar sua renda de períodos em períodos e ver o quão longe você pode ir, estabelecendo uma meta mínima de investimentos, estabelecendo uma meta máxima. E, gente, sabe o que eu acho mais foda do desafio dessa atividade de hoje, né? Igual o Thiago Nigro fala, ele fala assim, olha, você chega num ponto de organização financeira que quando você se mantém consistente no que você faz, não tem como dar errado. Você sabe que você vai conseguir. Você sabe que você vai conseguir chegar em um patamar, porque não é assim, não é achismo, não é charlatanismo. Você fez um planejamento, você teve uma visão do que você precisa fazer para chegar lá e agora você sabe estar no caminho. Então, particularmente, a atividade, né, do nosso desafio de hoje, eu acho ela muito poderosa por isso, assim. Porque uma pessoa ela vai chegar pra você e vai falar assim, você acha que você vai ser milionário? E aí você vai falar assim, eu acho não, eu vou ser. Eu vou ser milionário, entendeu? Não é uma questão de eu acho, não é uma questão de prêmio, não é uma questão de ganhar na loteria. Você fala, amiga, eu vou ser milionária. Amiga, eu vou ser milionária, é uma questão de tempo, né? Não é mais você refém. É lógico que assim, quando você tem uma reserva de emergência, você tem que ter criado todos os pontos que a gente vai falar nos nossos próximos 3 dias, né? De como que você cria prosperidade na prática. Mas você percebe que é possível e que se você for uma pessoa consistente, a curto, a médio e a longo prazo, você vai ser, sim, um milionário, você vai ser, sim, uma pessoa próspera, uma pessoa livre financeiramente. Por isso, meus queridos, por isso, a frase do dia, a frase do nosso desafio de hoje é: sem consistência, você é só mais um mero sonhador. Vou repetir mais uma vez. Sem consistência, você é só mais um mero sonhador. E é muito engraçado, né, gente? Quando nós estamos fazendo o desafio de riqueza, algumas pessoas elas começam a questionar, né, o poder de você ensinar sobre o dinheiro para outras pessoas. E na prática pode parecer um pouquinho complicado no início, mas eu tenho certeza que tá todo mundo bem mais ambientado já, né, na nossa 4ª aula, a falar sobre investimentos, a falar, enfim, sobre uma série de coisas. Mas não adianta a gente falar sobre curto prazo, médio prazo, longo prazo, se você não for uma pessoa que assumiu o compromisso com você. Por isso que essa é a frase do dia de hoje. A Carlinha já tá escrevendo. Sem consistência, você é um mero sonhador. Algumas pessoas pensam assim, gente, mas eu vou pensar na minha vida daqui a 10 anos. Mas como é que eu vou pensar na minha vida daqui a 20 anos? É muito simples, você vai desenhar o que você quer. É lógico, gente, que nós não conseguimos prever os imprevistos, né, os desafios que a gente vai passar. Mas isso não quer dizer que, porque você não consegue prever, você não pode planejar. Você não pode ter uma visão de onde você quer estar, né? Do que você pode fazer sobre o poder do tempo. E eu, particularmente, acho isso, assim, fantástico, cara, fantástico. Porque quando uma pessoa ela tá passando por uma estrutura de um problema, que talvez ela já tá vivendo ali há 6 meses, 7 meses, 8 meses, sei lá,
às vezes anos também, ela começa a desacreditar do poder de resolução do problema. Só que aí na hora que você mostra pra ela onde que ela pode ir dali 10 anos, dali 20 anos, dali 50 anos, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar porque ela percebe que ela tem muito mais tempo, né, com a resolução do que necessariamente com o problema. Igual quando eu pego alunos que estão no cursinho e falam que vão desistir porque já estão há muito tempo. Eu falo, cara, pensa o seguinte, você vai trabalhar 30 anos, 35 anos em uma carreira que você quer seguir. O que é você lutar pelo seu objetivo 5 anos? O que é você lutar pelos seus objetivos por 6 anos? Isso se torna muito pequenininho perto do poder que você tem sobre o tempo. Então, por isso que eu valorizo muito a atividade que a gente fez hoje, né? E olha que a atividade que nós fizemos hoje, pessoal, ela não fala sobre aplicação de juros, sobre tipos de investimentos, porque agora, a partir da aula de amanhã, né, a aula que a gente vai fazer segunda, terça e quarta, as nossas próximas 3 aulas, de fato, eu vou disponibilizar para vocês amanhã à noite, um teste para você descobrir o seu perfil investidor. Amanhã eu vou falar sobre os parasitas financeiros, as coisas que você vai precisar eliminar da sua vida para começar a investir. Na segunda, amanhã é segunda, Na terça-feira a gente vai começar a falar sobre investimentos, de fato, qual é o seu perfil, como que você respeita as suas necessidades para começar a investir. E na quarta-feira a gente vai falar sobre investimentos e nós disponibilizaremos para vocês um glossário dos investimentos. Então vai ser um arquivo em PDF onde a gente vai explicar renda fixa, renda variável, quais são os tipos de investimentos de renda fixa, quais são os tipos de renda variável, para que você no seu glossário e com o seu perfil investidor tenha um direcionamento de como você vai começar a fazer isso. Só que não adianta eu falar para vocês de investimento se você não perceber o seu poder de aumentar a sua renda. E gente, prestem bastante atenção, que eu quero que vocês entendam a partir de agora. Guardar dinheiro não é a mesma coisa que investir. Não é. A gente veio de uma educação financeira que colocou e embutiu muitos sonhos que hoje muitas pessoas já questionam, né? É possível que muitas pessoas que estão aqui online tinham até então o sonho da casa própria. E aí você encontra jovens que financiam uma casa por 30 anos, perdem total flexibilidade, pega 30% da renda mensal, coloca sobre um financiamento, e aí a pessoa ela não consegue fazer investimento a longo prazo porque ela entrou em um financiamento na hora errada, porque ela não fez, né, uma avaliação de curto, médio e longo prazo. Nós pegamos também muitas pessoas, mas assim, muitas pessoas que pegam, guardam dinheiro, colocam investimentos tipo a poupança, acha que está criando a liberdade financeira, mas não, porque você pode ter investimentos que são muito mais inteligentes, com juros, com uma taxação de juros compostos mais eficiente, que vai começando a criar para você a sua liberdade financeira. Só que o que você precisa entender é que nada disso vai acontecer sem consistência. E não é porque você está despertando o teu potencial sobre como lidar com o seu dinheiro nesse momento que pronto, amanhã você já vai ter retorno. Você vai errar, você vai perder, você vai fazer investimentos onde algumas coisas não vão sair do jeito que você esperava e tá tudo bem. Porque lembra que a gente falou na primeira aula, nada substitui o campo de batalha, nada substitui você se colocar em ação para começar a aprender o que você deve e o que você não deve fazer. E aí, meus queridos, é isso que eu quero que vocês gravem, assim, do nosso dia 4, sobre criar a sua prosperidade. A Luminha aqui perguntando, financiamento ou aluguel? Luma, a gente tem que ver, primeiramente, qual é o objetivo do casal ou da pessoa, né? O que ela quer para a vida dela a curto, médio e longo prazo. Se é uma pessoa que, por exemplo, pensa em criar fixação naquele lugar, a gente já começa a pensar que o financiamento pode vir a ser uma possibilidade. Mas lembra que quando você vai investir na sua casa ela tende a ter uma desvalorização exatamente como o seu carro, a não ser que você compre uma área que tenda a ter valorização. E a taxação de juros que você vai ter sobre esse financiamento, dependendo do prazo que você vai fazer esse financiamento, 30 anos, 20 anos, pode comprometer demais a sua renda. Pode comprometer tanto que você não consegue tirar dinheiro para investir porque você tem que
sustentar o seu padrão de vida, você fica presa a um emprego porque você tem um financiamento de 30 anos para você pagar, e aí você pensa que ao ser mandado embora, você corre o risco da ruína, né? Então, eu particularmente, na minha vida, né, eu e o Lucas, nós já entramos em financiamento, nós achamos a maior furada que a gente fez, porque realmente inviabilizou grande parte dos nossos investimentos. Vendemos o apartamento e desde então só moramos de aluguel, estamos super felizes com isso e assim a gente pretende por muitos e muitos anos. Eu prefiro ter o dinheiro da casa investido, aplicado, e aí se eu quiser comprar a casa, eu compro a hora que eu quiser, do que ter um dinheiro em um imóvel que tá degradando, enfim. E tem uma série de pontos negativos, mas isso não quer dizer que a minha verdade é aplicada para todo mundo. Eu já conheci pessoas que, por exemplo, tinham como o objetivo estar em uma cidade, criarem uma empresa em uma cidade, e dentro desta casa que eles iam financiar, eles iam montar o próprio negócio. Então, quer dizer, ter aquele espaço era muito interessante para eles, porque se tornaria fonte de renda e, além de tudo, traria não só o retorno do investimento com o negócio que eles iam montar, mas também com a consolidação do futuro que eles iam construir dentro daquele imóvel. Então, para aquele casal, esse exemplo, que é um casal de clientes que eu atendi, era muito interessante. Então é por isso que a primeira coisa que a gente tem que ver é objetivos de curto, médio e longo prazo para uma pessoa, ok? Mas, meus queridos, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando você tem organização financeira, planejamento financeiro e visão de onde você quer estar e chegar, você começa a ter certeza. Só que aí o que eu quero que vocês vejam? Prestem bastante atenção. Nós já viemos trabalhando os 4 pontos da saúde financeira. Mas eu gostaria, deixa eu pegar aqui a minha folha, de fazer algumas perguntinhas para vocês, tá? E se você puder ir respondendo para mim, é só sim ou não, tá? É só sim ou não. Se vocês puderem responder nos comentários, vai ser bem legal a gente ter essa interação. Então vamos todos juntos fazer uma anamnese da sua situação financeira nesse momento, para você entender se você está pronto para criar as portas da prosperidade na sua vida, ok? Vamos lá então, ó, vou começar aqui todas as perguntas, ó, que eu tenho aqui. Primeiramente, você é uma pessoa que hoje está livre de dívidas? Sim ou não? Então pense. Primeiro pilar para você saber se uma pessoa está saudável financeiramente é saber se ela está livre de dívidas. Por isso que o financiamento tem que prestar muita atenção, porque querendo ou não, né, você está se comprometendo aí por décadas a estar fixado a dívidas. Depois, você ganha mais do que você gasta? Então, essa é a nossa segunda pergunta. Hoje, você tem ganhado mais de tudo aquilo que você tem gastado? Porque se sim, você está começando a entrar em problemas financeiros. Depois, você consegue hoje pagar as suas contas com 80% da renda que você gera? Com pelo menos 80%, hein, gente? E olha que aqui a gente tá sendo bem positivo, tá? Porque o ideal é que você consiga pagar suas contas entre 50% e 70%. Então, a gente tá dando um estímulo para que você, né, tenha aí mais 10% de barganha para sobrar 20% para o futuro. Depois, você já tem investimentos na sua carteira? Você já investe em renda fixa, em renda variável? Você já tem dinheiro que está trabalhando para você? Depois, você tem um fundo de emergência, uma reserva de emergência? A reserva de emergência, gente, eu já expliquei, mas vale a gente falar de novo. É um dinheiro que está guardado para a própria palavra, emergência. Não é um dinheiro que você conta, não é um dinheiro que você usa no seu dia a dia, é um dinheiro que está lá. É um caixa que você tem, porque se alguma coisa acontece com você, o que você tem que entender da reserva de emergência? Sempre que quando você vai fazer os seus investimentos, você vai colocar o seu dinheiro sob a aplicação de juros compostos. Então vamos lá, você coloca R$100 a 2%, 100 vira 102, no próximo mês vira 104, no próximo mês vira 108. Se você é uma pessoa que começa a investir sem reserva de emergência, quando acontecer alguma coisa, o que você vai precisar fazer? Cortar seus investimentos. Você vai precisar resgatar aquele dinheiro. Então, você vai cortar o trabalho dos juros compostos. E o legal dos juros compostos não é sobre o primeiro investimento, sobre o retorno do primeiro investimento que ele te dá. É sobre a taxação do dinheiro que ele vem crescendo. Vocês entendem? Então, se você corta
os seus investimentos, na hora que você tiver que recomeçar, os juros compostos vai estar trabalhando no início daquela renda e não mais no trabalho que ele estava. Além disso, né, a reserva de emergência é também um meio de você não precisar criar dívidas. Então, por exemplo, você tem a sua renda mensal, você paga suas contas, você tem seus investimentos e aí você tem a sua reserva de emergência. Aconteceu alguma coisa, você não vai entrar em dívida, você não vai se atolar em cartão de crédito, você vai conseguir tirar aquele dinheiro daquele lugar pra, né, enfim, estar esguarnecido. A gente costuma dizer que é a gordura. Então, a reserva de emergência, o ideal é que seja um dinheiro, um montante que dê pra você viver no mínimo 6 meses, né? 3 meses você já tá saindo da zona de risco, 6 meses você tem uma boa reserva de emergência, 12 meses você tem uma reserva de emergência ótima, tá? E 18 meses melhor ainda, porque o objetivo, gente, não é que você aumente a sua reserva de emergência, é só você entender que se algum problema acontecer na sua vida, você tem de onde tirar e você tem tempo pra se recuperar, tá? Então, pergunta que eu parei é, você tem um fundo de emergência? Vamos pra 6ª pergunta. Essa pergunta, ó, ela é porreta, viu? Quando eu fiz esse curso e fiz essa pergunta me foi feita, eu vi que eu precisava me realiar ali com o Lucas na hora. Você investe mensalmente ou periodicamente, porque aqui a gente pode estar falando de autônomos, de pessoas que vão ganhar bônus, sei lá, a cada 6 meses, então não precisa ser só mensal não, pode ser periodicamente também. Você investe mensalmente ou periodicamente o suficiente para se aposentar com tranquilidade? Essa pergunta quase me dilacerou quando eu fiz. E eu via que eu e o Lucas, nós ainda não investimos. Então, você investe mensalmente ou periodicamente para poder se aposentar com tranquilidade? E aí, gente, a gente volta para a atividade que nós fizemos hoje, do nosso desafio, para você ver o poder que você tem de criar renda nos 10 anos e nos 20 anos. Vocês viram que, assim, é porreta quando você é uma pessoa consistente. E, principalmente, né, comprometida em criar meios de ir aumentando a sua renda. Depois, ó, os nãos aqui subindo. Eu também, gente, quando eu fiz esse exercício, eu também respondi não, tá? Então fiquem tranquilos. A Valéria tá aqui falando, previdência privada serve? Olha, Valéria, previdência privada é um dos meios que você tem de lá na frente poder ter a tua renda mensal. Só que o que você precisa entender, minha querida, é que se hoje você tiver que resgatar o dinheiro da sua previdência privada, você vai quebrar a proposta dela, né? Então, assim, a previdência privada, gente, as pessoas precisam decidir como que elas vão ver esse dinheiro. Porque tem gente que fala assim, eu tenho a minha previdência privada. Tá, mas você trata isso como reserva de emergência, como uma coisa que você pode tirar a qualquer momento, ou como uma coisa que realmente é algo que lá na frente vai te retornar mês a mês. E não necessariamente, Valéria, a previdência privada vai ser o retorno que vai te trazer liberdade financeira, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei quanto que você paga de previdência privada, mas será que hoje o que você paga para receber lá na frente vai ser o suficiente para te dar liberdade financeira na sua vida? Então, a previdência privada é sim um dos meios de investimento de uma pessoa criar um futuro e uma aposentadoria de longo prazo. Mas de 100% das pessoas que eu converso, 80% delas contam a previdência privada como uma reserva de emergência. Então, quer dizer, não é a sua aposentadoria, é aquele caixa que você conta para poder resgatar a qualquer momento, né? Então, faça avaliação de como você lida com isso, tá bom? Depois, pessoal, você gasta... peraí, vamos lá. Essa pergunta é porreta, depois que eu falei da aposentadoria. Entendi. Fez sentido, Valéria? Manda aqui o seu joinha depois pra me ver se você conseguiu pegar um insight, tá? Você gosta muito de gastar quando sobra dinheiro no seu mês? Então, você tá lá, sei lá, mês de dezembro, você recebe seu 13º salário, você adora gastar, passear, comprar presente pras pessoas. Você é uma pessoa que gosta, assim, que se sente satisfeito de poder gastar quando sobra dinheiro? E depois, 8ª pergunta, prestem atenção, investindo o quanto você já investe hoje, se você não investe, a sua resposta é não. Investindo o quanto você já investe hoje, você vai conseguir atingir os seus objetivos lá na frente? Vendo quanto você consegue ganhar e investir, hoje, você vai conseguir lá na frente atingir os seus objetivos? E aí, meus queridos, vamos lá. Se para alguma dessas respostas você respondeu
que não, aliás, desculpa, que sim, a gente precisa reajustar comportamentos. Então, você está em dívida? Sim, a gente precisa criar fontes de renda extra e organização. Você gosta de gastar dinheiro quando sobra? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Agora você tem que gostar quando sobra dinheiro para você poder investir. Não é para você sair por aí gastando desenfreadamente. Você é uma pessoa que ainda não pensa na sua aposentadoria? Sim, então vamos começar a pensar. Você é uma pessoa que não tem a sua reserva de emergência? Então vamos começar a pensar. Então, se para todas essas perguntas você respondeu que sim, a gente precisa encontrar aonde você tem que ajustar a sua vida financeira para se reorganizar. E aí, gente, prestem bastante atenção, ó. Feito todas essas perguntas, eu vou esclarecer para vocês os 5 indicadores da saúde financeira de uma pessoa quando ela tá pronta para criar a prosperidade que vocês viram hoje. Primeiro passo, como a gente falou, livre de dívidas, tá? E, gente, nós temos 4 fases financeiras. E a primeira pode ser que algumas pessoas já passaram e pode ser que algumas pessoas não passaram. Pode ser que algumas pessoas vão passar e é muito importante você aprender o que você deve fazer para não passar, que é a questão das dívidas. Entendam que mais importante do que ganhar muito dinheiro é você saber gastar bem o seu dinheiro. Quem aqui conhece o ator Johnny Depp, né? O principal ator do Piratas do Caribe? Gente, o Johnny Depp, ele é um dos atores mais bem pagos dos Estados Unidos. E ele tinha uma renda mensal de mais de 2 bilhões de dólares. Vocês têm noção do que é isso? 2 bilhões de dólares hoje daria, nem sei falar quanto daria isso em reais. E vocês têm 2 milhões de dólares. 2 mil ou 2 bi? Confundi, eu acho que é 2 bi. Depois a gente dá um Google pra conferir o dado, tá? Mas o Johnny Depp, independente, 2 bi ou 2 mil é muito dinheiro. Ele conseguia gastar por mês o mesmo tanto que ele ganhava. O Johnny Depp hoje, ele poderia ter uma vida muito melhor financeiramente perto de todo o dinheiro que já passou na mão dele. E ele conseguia ganhar e torrar. Mike Tyson, gente, quem lembra do Mike Tyson? Um dos atletas mais bem pagos dos Estados Unidos, gastou tudo que tinha, decretou falência. Então não é sobre o quanto de dinheiro passa pela sua mão, mas como você gasta e como você lida com aquilo que passa pela sua mão para poder ir para o momento presente. Então uma pessoa, para ela estar em dívidas, ela tem que ter feito um compromisso financeiro ou muitos compromissos financeiros que é maior que a capacidade dela de pagamento. E sabe o que é muito louco? As pessoas mais endividadas, elas começam a esquecer do problema, elas começam a querer ignorar o problema. Porque, querendo ou não, é muito frustrante você trabalhar o mês inteiro para pagar a conta que já foi. Então, essas pessoas começam a ignorar o problema e aí a coisa vai ficando uma bola de neve, vai ficando cada vez maior. É 2 milhões, a Duda deu um Google aqui, 2 milhões de dólares. Show, Duda. Muito obrigada, minha querida, pela confirmação do dado. É isso mesmo, 2 milhões de dólares, que é o quanto o Johnny Depp ganhava e gastava. Você tem noção do que é isso, gente? Seria mais ou menos, sei lá, se o dólar hoje tiver em uma taxação entre 4 a 5 reais, é entre 8 e 10 milhões de reais por mês. Uma pessoa gastar, torrar de 8 a 10 milhões de reais por mês. Vocês têm noção do que é isso? Então, é muito importante você entender que o seu padrão de vida vai ser determinante. E uma coisa que eu achei interessante quando eu fiz a atividade que eu mandei pra vocês hoje, é que assim, ó, não adianta você querer sonhar sonhos na hora errada, entendeu? Eu posso dizer isso pra vocês, gente. O Lucas, deixa eu contar essa história pra vocês. O Lucas, ele tinha um sonho muito grande de ter uma BMW. Ele tinha um sonho de ter a bonita da BMW. E aí tá. E aí a gente foi realizar esse sonho, foi em 2016. E, gente, eu nunca vi um carro que bebe mais gasolina do que aquela X1. Puta que pariu, aquilo lá bebe mais que muita gente junta, bebe mais que uma turma reunida. E aí a despesa pra manter aquela bichinha começou a ficar tão caro, junto com aquela época que a gente pagava o financiamento. Então olha pra vocês verem, assim, ostenta, tem valor, tem visibilidade, mas pra manter aquilo, cara, nossa senhora, cada vez que você vai no posto, é um tipo de investimento que você poderia estar fazendo na sua vida. Então quer dizer, pensem,
você vai conseguir aumentar o seu padrão de vida. Você vai conseguir fazer isso, mas no momento correto. Não adianta você querer sonhar sonhos fora de hora que vão começar a comprometer a tua vida toda. Que é igual, ó, deixa eu contar pra vocês o famoso caso, né, do casal. O que é casar, né? Quem casa quer casa. Eu falo quem quer casar, casa. Não. Quem quer casar, quer casa. Não é assim que a gente fala? Aí o casal, logo no início da vida, não estão no momento onde eles têm a maior renda. Eles vão lá e fazem um financiamento, onde a parcela do financiamento vai ser cerca mais ou menos de 800, 900 reais. Aí vai lá e financia o carro tem uma parcela de 400, 500 reais por mês. Aí como um fica com o carro, o outro vai comprar moto, aí quando vê faz sei lá, 12, 24 parcelas de 200, 300 reais. Quando você vai ver no final, a renda daquele casal só pra pagar a conta dá mais ou menos 1.600 reais. Os dois juntos ganham 2.500. E aí eles não entendem por que em 10 anos eles não conseguiram prosperar. E é muito simples, porque no começo da vida eles encontraram, né, formas de comprometer toda a renda. E aí acaba que assim, ó, uma pessoa quando ela tem mais de 50% da renda dela comprometida com dívidas, ela fica totalmente refém de emprego. E o medão, olha a Duda, não sobrou nem pra comer, mas é assim, Duda, aí começa a endividar em cartão de crédito, a pagar parcela. E tudo isso porque no começo da vida foi lá e assumiu um monte de dívida que impede, porque aí a pessoa ela fica totalmente refém do emprego, né? E o medo de alguém mandar embora. Aí a pessoa pensa em abrir um projeto novo, algo que pode ser extremamente grandioso, mas tem uma proporção de riscos muito grande. Não quer dizer que no começo vai ser estável e a pessoa não topa participar de projetos assim. Por quê? Porque ela tem riscos muito grandes, ela tem contas muito grandes, então ela não pode comprometer o início da vida dela, ela não pode mudar de trabalho, ela não pode arriscar em algo novo. E tudo isso porque ela tá com o futuro dela inteiramente comprometido por sonhos que são sonhados fora de hora, entendeu? Por sonhos que são modificados fora de hora. Aí as pessoas falam assim, ai Ana, mas eu vou estar pagando uma conta que poderia ser na minha casa, aliás, eu vou estar pagando uma conta de um bem que é meu. Ok, tudo bem, mas na hora que você terminar de pagar esse bem que é seu, será mesmo que esse bem vai ter tido a mesma valorização da época que você conseguia, da época que você poderia estar investindo esse dinheiro, né? Então pensem, quando a gente fez o nosso financiamento, gente, do apartamento, só a nossa parcela para pagar o bendito do apartamento era quase 3 mil reais, mais 700 reais de condomínio, mais as despesas da casa, dava praticamente 4 mil reais para que a gente pudesse bancar um apartamento, fora todas as outras despesas que a gente tinha. Hoje, nós conseguimos, morando de aluguel, a gente conseguiu diminuir o custo com casa em 50%. Então, quer dizer, sobra muito mais dinheiro para investir, eu tenho liberdade de morar onde eu quiser, de viajar para onde eu quiser. Então, é isso que eu falei, eu não sou contra o financiamento, mas eu quero mostrar para vocês que o sonho na hora errada pode fazer você criar muita dívida e pode comprometer o teu futuro a curto, médio e longo prazo, impedindo você de criar toda a sua prosperidade. Depois, o segundo sinal de saúde financeira é você poder ter o seu lazer. É você poder ter o seu lazer sem ter que ficar juntando notinha. E não é, gente, aquele lazer onde você fala assim, ai, Ana, eu posso hoje sair pra comer um lanche, tá? Você quer viajar no carnaval? Você pode? Você tá tranquilo pra tomar uma decisão de ir lá viajar, se você quiser repentinamente, visitar uma pessoa em uma outra cidade, sei lá quais são as suas formas de lazer. Mas se você tem dinheiro pra poder investir no seu lazer sem ter preocupação, sem ter que ficar contando notinha, você é uma pessoa que tem saúde financeira. Terceiro pilar é você conseguir ter um percentual da sua renda mensalmente ou periodicamente para que você possa ir pro quarto passo e investir. E então, chegar na sua liberdade financeira. Lembra que guardar não é investir. Para você investir, você tem que guardar. Isso é fato. Você vai ganhar
um percentual, você vai ganhar um percentual, não, você vai ganhar a sua renda mensal periódica, você vai tirar uma parte para os seus investimentos. Hoje na atividade vocês aprenderam meta mínima ou meta máxima, vai tirar e vai viver com o restante. Sem consistência, você é um mero sonhador. E aí, gente, olha que legal. Eu quero que agora vocês identifiquem a fase que vocês estão, tá? A Valéria. Mas você fala referente ao aluguel ser melhor do que o financiamento devido ao vínculo de anos? Sim, Valéria, devido ao vínculo de anos. É claro que tem alguns contratos de aluguéis que você fica 1 ano, 2 anos, mas mesmo assim, você consegue romper o contrato, pagar uma multa que vai ser bem menor do que um financiamento, entendeu? Então, a questão do financiamento, na vida inicial de um casal ou de uma pessoa, ela precisa pensar se ter aquela dívida não vai aprisionar ela de realizar outros sonhos lá na frente, e se o dinheiro que ela tá colocando nessa casa realmente vai trazer mais probabilidade de ganho do que necessariamente ela vai conseguir pagando o consórcio dela. O que é considerado investimento? A Luma tá perguntando. Investimento, Luma, é tudo aquilo que coloca mais dinheiro no seu bolso, tá? Então você tem formas de investir em renda, porque a renda, gente, é renda ativa e renda passiva, né? Então, passivos são as coisas que tiram dinheiro do teu bolso. Você pode investir em um carro. Se você vender o teu carro, você vai recuperar um percentual do dinheiro, mas esse dinheiro vai desvalorizar. Se você hoje vender a casa que você mora, às vezes essa casa, quando você comprou, ela estava num bairro que nem era tanta coisa assim. Hoje ela está em um bairro que está muito bem localizado, então ela teve uma valorização. Então, quer dizer, essa casa trouxe um retorno ativo de investimento para você. Agora, se do lado da tua casa construírem uma penitenciária, com certeza ela vai ter uma desvalorização. Então, aquilo vai gerar uma renda passiva para você. Por isso que imóveis a gente tem que ver o uso, o tempo de degradação, a valorização do terreno, da área que está localizada, entendeu? Imóveis pode ser renda passiva e renda ativa, vai depender. Agora, investimento é tudo aquilo que traz formas ativas de gerar mais dinheiro para você. Então, se por exemplo, você coloca o seu dinheiro investido em um fundo e esse fundo tem uma taxação de juros compostos para você de 0,2% com as oscilações de mercado, você vai colocar um tanto de dinheiro e na hora que você resgatar, você tende a pegar mais dinheiro do que você colocou. Então, quer dizer, você investiu dinheiro, entendeu? Você colocou um percentual e você resgatou algo que é maior do que o início. E isso pode acontecer a mesma coisa com a casa que você faz, com a casa que você compra, com um terreno que você tem. Pode ser também com ações, né, que foi o que aconteceu, gente, quando o Magazine Luiza entrou, né? As pessoas que compraram as ações do Magazine Luiza no início, elas conseguiram ter uma lucratividade muito boa, porque o IPO do Magazine Luiza, a entrada dele na Bolsa de Valores, foi em um percentual baixo das ações e ainda despencou. Hoje as ações do Magazine Luiza tiveram uma valorização muito grande. Então, quer dizer, a ação do Magazine Luiza, se eu não me engano, ela já teve dias que ela valeu menos de R$10. Hoje, ela vale, eu acho que ela tá mais ou menos entre R$80 e R$90. E já teve dias que as ações do Magazine Luiza estiveram em R$190. Então, quer dizer, foi um investimento onde as pessoas que compraram por menos resgataram por mais. A Aline tá aqui perguntando, você vai dar um norte de tipos de investimento? Como iniciar o investimento? Sim, minha querida, terça-feira. Primeiro, eu vou explicar pra vocês, gente, não vamos pular etapas, tá? Vou explicar isso tudo pra vocês na aula de terça-feira. E lembra que depois a gente vai fazer um aulão, tá? Um aulão de investimentos. Então, vão ser 2 aulas, dia 2 e 3 de março, que eu vou estar aqui pra esclarecer algumas dúvidas pra vocês. Mas a gente vai fazer um glossário, então eu não vou ficar aqui falando, gente, renda fixa tem esse tipo de, por exemplo, o que é um CDI, o que é um LCA, o que é debentures. Não vou ficar explicando nada disso. Eu vou fazer um PDF onde eu vou passar para vocês as explicações de todos os investimentos que existem, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Vou entregar para vocês o perfil do investidor para você descobrir se você é um investidor que tem hoje perfil moderado, perfil arriscado, entendeu? Perfil conservador, para você entender o seu perfil e com isso buscar os tipos de investimentos.
Como iniciar com pouco? Luma, dá para iniciar com R$30, cara. O que você vai precisar fazer, primeiro passo, é decidir em qual corretora de investimentos, né, você vai fazer. Por exemplo, eu vou usar a XP, eu vou usar a Genial. Então você vai precisar, a Modal Mais, qual vai ser a corretora que você vai usar. Aí vai da avaliação de cada um, você vai criar uma conta e ali você vai começar então a poder fazer os seus investimentos de uma forma individual. Ou se você quiser também, você pode buscar por assessores de investimento no mercado. Então, quer dizer, pessoas que vão te atender, elas vão te assessorar e elas vão cuidar da sua carteira para você. Elas vão guiar esse movimento. O nome disso, gente, se chama assessores de investimentos. Pessoas que montam a sua carteira de investimentos e cuidam do seu dinheiro para você. Só que qual é a diferença de você investir por si mesmo e ter um assessor de investimentos? É que o assessor de investimentos vai ser pago. Tem gente que paga uma parcela mensal. Eu pago R$500 para o meu assessor. Tem gente que paga conforme o lucro da carteira. Então tem assessores que, por exemplo, eles vão falar assim, eu vou pegar um ROI, ROI, retorno sobre investimento, da sua carteira de 5% ao mês, de 10% ao mês. Então, vocês vão precisar encontrar esses assessores, se vocês quiserem começar assim, assessorados por pessoas. E essas pessoas, elas vão ter um percentual de divisão de lucros com você, tá? Adriana, estes investimentos podem ser em bancos? Adriana, sim, tem bancos que promovem para vocês a oportunidade de ganhar, de construir carteira. Só que, gente, o que os grandes players do mercado, eles falam sobre você fazer a sua carteira de investimentos com um banco? Os bancos, eles possuem metas de vendas, né? Então, querendo ou não, eles vão começar a enfiar produtos em você para que você possa bater a sua meta de vendas. Então, existem essas ressalvas, tá? Se tiver bancários aqui, eu não quero ofender ninguém, é o trabalho de vocês, pelo amor de Deus. Eu só estou colocando os comentários que os grandes players do mercado pontuam, né? Como, por exemplo, o Benchimol. Se vocês seguirem o Guilherme Benchimol, o dono da XP aqui no Instagram, vocês vão ver as críticas ferrenhas que ele faz aos bancos. Vocês vão ver as críticas que a Natália Arcuri faz também, críticas ferrenhas aos bancos. Então, é indicado pelos grandes players do mercado que vocês vão por corretoras, como, por exemplo, XP, Modal Mais, Genial Investimentos, enfim. Como é que chama aquela, gente? Não é Mais Rico, é Você Mais Rico. Esqueci o nome dela, mas é alguma coisa assim, Você Mais Rico. Enfim, esqueci. São várias as corretoras, elas vão criar para vocês plataformas internas, literalmente, assim. Por exemplo, quem trabalha com cartão de crédito? Eu trabalho com cartão de crédito da maquininha X. Você não tem um sistema interno para monitorar o teu dinheiro? Para você ver o quanto caiu, o quanto vai cair? A Rico Investimentos. Boa, Carla, é isso mesmo. Rico Investimentos. Você tem lá pelo acesso da maquininha como que você puxa dinheiro, como que você adianta. Quando você decide investir pelas corretoras, vai ser a mesma coisa. Você vai ter a plataforma e dentro da plataforma, cada corretora, aí você precisa escolher, né, a que você faz. Eu e Lucas hoje nós usamos a Genial Investimentos, tá? Essa é a nossa corretora. Mas quem fica mais com os gráficos de investimento é o Lucas, tá? Porque eu não sou muito dos gráficos. Eu estudo, eu sei, a gente conversa tudo, mas as aplicações hoje, essa parte dos nossos investimentos tá mais com ele. Quem faz, quem põe a mão na massa no sistema. Mas eu entro, eu tenho a senha, eu sei ver, por exemplo, como fazer os investimentos, como comprar ações, como vender ações, vai estar tudo ali. E dentro das próprias plataformas tem aulas, né? Tem vídeos que ensinam vocês a fazer os investimentos, tá? A Carla abrindo a XP. Gente, cada um, eu não vou ficar aqui vendendo corretora porque eu não tenho nada pra ganhar com isso. Eu tô dando pra vocês os nomes e aí vocês vão pesquisar aquilo que faz mais, enfim, aquilo que faz mais sentido pra vocês, tá? A Carla tá aqui colocando qual a diferença? A diferença pode ser anuidade, pode ser percentual de investimentos, pode ser o tempo, por exemplo, que a gente chama de custódia, taxa de custódia. Então, cada corretora vai ter aí alguns comparativos que vocês vão ver e vão decidir qual vai ser a melhor pra vocês. Mas, gente, eu tô entrando muito nessa questão dos investimentos e peraí, cliquei aqui o computador. Essas perguntas eu vou responder todas elas no dia 2 e 3 de março, tá? Dia 2 e 3 de março, anota aí se você quer participar do aulão pós-carnaval sobre investimentos. A Carla tá perguntando, Lucas dá aula?
Carla, eu tô empurrando ele pra poder fazer isso o mais rápido possível. Eu não sei como, mas tem muita gente que tá procurando ele pra cuidar de carteira e ele ainda não tem esse objetivo, ele ainda não tem tempo, ele cuida só da nossa carteira. E olha que assim, com o tempo que a gente tem, sempre otimizando, dando uma conferida por aplicativo de celular, porque hoje a gente tá bem habituado com esse mundo, mas não, ele ainda não dá aula, só que em breve eu quero que ele dê. Eu tô potencializando e estimulando muito ele pra poder fazer isso, tá? Mas é mais pra frente, não é um objetivo de agora. Mas vamos lá, gente. O que eu quero também, voltando aqui pro tema da nossa live, pra vocês entenderem sobre criação de prosperidade. Prestem bastante atenção. A gente tá aqui falando sobre investimentos, mas eu não quero só que você pense em investir com a renda que você tem hoje. Então, por exemplo, assim, Ana, eu ganho 10 mil reais hoje. Eu ganho 5 mil reais hoje e eu quero investir esse dinheiro que eu tenho. Lembra que eu falei pra vocês? O imediatismo, ele atrapalha tudo. Imediatismo, gente, é péssimo, né? Igual quando você se matricula na academia e aí o professor chega pra você e fala assim, quantas vezes você vai vir na academia? Aí você fala 5, né? Eu sei que você fala. Porque você tá num pico de euforia, você tá muito animado. Então calma. É importante todo mundo ir se ambientando com essas nomenclaturas, com esse mundo do dinheiro, para as coisas ir ficando cada vez mais fáceis. Mas pensem vocês que além de você investir o seu dinheiro e fazer dinheiro criar mais, é muito importante, prestem atenção nisso, é muito importante você pensar em quais são as estratégias que você vai usar para aumentar os seus ganhos de tempos em tempos, tá? Porque você vai começar a potencializar o seu percentual de investimentos da seguinte forma, ó, a engrenagem ela roda mais ou menos assim. Você ganha, então vamos lá, vou usar números para ficar mais fácil. Uma pessoa ganha 10 mil e ela tem um padrão de vida, vou usar o do exercício de hoje, tá? Vai ser bem mais fácil, tá? Vamos lá. Você tem uma renda de 10 mil e aí você tem um padrão de vida de 6.500 reais. Te sobram 3.500 reais. Só que às vezes com as oscilações do mês, com o carnaval, sei lá, você tem uma meta mínima de investir R$1.500 e no máximo 3.500. E aí você segue essa meta com consistência por 12 meses. Ao final de 12 meses, você pode ter um patrimônio com uma variação de 18 até 42 mil reais, como eu coloquei para vocês no simulador. Esse dinheiro aplicado, ele vai trazer para você um maior retorno. Então, se por exemplo, você conseguiu fazer um montante de 25 mil reais e você fez um investimento que teve uma taxação de juros de 0,x%, no final do ano você encontrou R$26.300 reais com o total que te rendeu. Então, quer dizer, ao longo do ano, rendeu para você R$1.300 reais a mais do que aquilo que você tinha colocado, do que o que você tinha construído. Porque lembra que eu falei? Os juros compostos, eles vão começando a trabalhar desde o início. Então você vai aumentando o seu aporte, você vai colocando mais grana, os juros vão trabalhando em cima da grana que vai aumentando, que você coloca e do que ele mesmo cria. Aí esses R$1.300 reais que você tem, eles aumentaram a sua barganha e aumentaram também o valor total que você tem. Então, o que antes você fez o investimento para que os juros trabalhassem para 25 mil, agora eles vão trabalhar para R$26.300 reais. Então, quer dizer, esses 1.300 que o próprio dinheiro gerou, vai gerar mais para você com o seu aporte. Logo, se você consegue aumentar a sua renda de tempos em tempos, o que vai acontecer? Você vai conseguir aumentar mais rapidamente o seu aporte mensal. Ou então o aporte periódico que você vai fazer. E aí, automaticamente, o dinheiro vai criar mais dinheiro e você começa a se aproximar mais da liberdade. Então, até o Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala que o que faz uma pessoa que trabalha no CLT enriquecer são os investimentos. O empreendedor, ele tem essa maior potência de ganhos lá na frente que a pessoa CLT por uma razão. Porque o empreendedor, gente, ele começa ganhando menos que o CLT e correndo mais risco do que qualquer outra pessoa. E pode ser que dê muito errado também, né? Porque empreender, a gente sabe que é lindo, que são histórias lindas de superação, mas não é fácil, nada fácil na prática. Aí, tipo assim, depois de 10 anos, 15 anos, aquela empresa estourou. E aí, a empresa que lá há um ano, no primeiro ano dela, não sobrava caixa, 15 anos depois sobra 2 milhões de reais. Então, anualmente, aquela empresa vai conseguir fazer investimentos de 2 milhões de reais que superam a falta dos investimentos que aconteceram 15 anos antes.
Então, o que eu quero mostrar pra vocês? Prestem maior atenção. O Edu quanto maior o risco, maior o retorno, gente. Isso mesmo. Mas é importante a gente falar o seguinte, quando você começar a investir, é indicado que você comece com investimentos de menor risco para que você aprenda na prática perdendo menos. Porque quando você investe dinheiro, você não só ganha, tá? Você perde também, principalmente se você investe em bolsa de valores. Então é ganho e perda, alta e baixa. Você está suscetível a esse risco de mercado. Mas como vocês estão aqui para começar, é muito importante também vocês entenderem essas diferenciações, tá? Então, quando você cria meios de aumentar a sua renda periodicamente, você aumenta seu potencial de investimentos mais rapidamente. Diferente de uma pessoa, por exemplo, ela vai ficar 10 anos ganhando 10 mil reais, a capacidade dela de investimentos, conforme a meta que ela estabelecer, vai ficar de 1.500 a 3.500. Diferente de uma pessoa que em 5 anos ganhou 10 mil e nos outros 5 dobrou a renda. Então ela começou a ganhar 20, ela vai começar a poder investir mais. Então uma das variáveis primordiais para que você acelere a sua liberdade financeira é você pensar em como você pode ganhar mais dinheiro. Como você pode valer mais no mercado. E só existe uma forma de você ganhar mais dinheiro e de você investir cada vez melhor, que é o quê? Tendo conhecimento e prática. Você vai precisar aprender sobre o mercado, você vai precisar estudar sobre o mercado, aplicar o seu dinheiro, errar e acertar. Vai aplicar o seu dinheiro, vai errar e acertar. E com isso, você vai começando a desenvolver o quê? Vivência. E nada substitui a vivência. E como você se torna um profissional mais qualificado? Quando você investe em conhecimento. Então, por exemplo, eu vi que a Aline tá aqui. A Aline é uma excelente nutricionista. Ela vai começando a ganhar mais dinheiro quando ela vai gerando mais e mais e mais resultado no mercado dela. Você é um excelente maquiador ou maquiadora, cabeleireira? Tá bom? Então você precisa ir gerando mais valor no mercado. E o que vai fazer você gerar mais valor no mercado, gente? É resultado que você entrega. Então é lógico que no começo de qualquer profissão a gente começa cobrando menos porque a gente ainda não tem resultado comprovado. Depois você vai fazendo o quê? Você vai começando a cobrar mais. Só que você também precisa ser inteligente para pensar em como você vai valer mais no mercado. Então, por exemplo, você quer seguir uma carreira CLT, você precisa pensar no que você vai ser expert para que uma empresa te contrate pela competência que você tem. Você é empreendedor, qual é o resultado que você vai gerar? E, gente, escalabilidade é o que faz qualquer pessoa sair, é o que faz qualquer pessoa conseguir voar. Então, quando você consegue criar meios de falar com mais pessoas, usando uma determinada hora, tudo vai fazer diferença. O que vocês precisam entender sobre escala? Presta atenção. Vamos pensar assim, um educador físico, tá? Um educador físico, ele, por exemplo, um personal, para ficar mais fácil para vocês. Um personal, gente, ele pode cobrar R$100 ou R$500 pela aula dele. Não interessa, ele tem uma quantidade limitada de horas. Ele não consegue estar com 50 pessoas em um dia. Ele tem uma limitação de horas. E isso, a mesma coisa na semana, a mesma coisa no mês. Então aí, por exemplo, assim, esses médicos, Ana, esses médicos ganham muito dinheiro? Ganham muito dinheiro, mas quase morrem de trabalhar. Porque a pessoa tem que dar plantão, o consultório tá cheio, são muitos os pacientes. Então, tem um retorno alto? Tem, mas a demanda de tempo, ela é limitada para todo mundo. Gente, eu atendia, sem brincadeira, gente, tinha dia que eu atendia 9 pessoas. Vocês não têm noção do que é isso. E eu atendia aqui nessa sala que eu tô, aqui na minha casa, e aqui não tem recepção. A Aline deve lembrar. Então, um cliente saía, o outro entrava e eu não tinha tempo de fazer assim, Era tipo assim, muda o tic-tac agora. Não tinha opção. E eu consegui bater a meta de ter uma agenda lotada. Só que pra isso, eu fiquei sem fazer atividade física, eu não tinha força pra fazer uma série de outras coisas. Então essa meta é boa, ela te traz ganhos, ela traz ganhos, é inevitável. Só que ela também, de alguma forma, impacta a sua qualidade de vida. Então, o que é importante? É você pensar em escalabilidade. Por exemplo, você é maquiadora, você vai conseguir, no fim de ano, maquiar muitas mulheres. Agora, em época de formatura, muitas mulheres. Mas e depois que passa todas essas festas? Você vai ter o quê? Baixas?
certo? Então, se você vai ter baixas, como que você pode tornar a tua renda, como que você pode entregar o teu resultado para mais pessoas com um valor maior? Existem 3 formas, prestem atenção. Existem 3 formas de uma pessoa ganhar mais dinheiro. É cobrando cada vez mais caro pelo que ela faz. Só que para cobrar mais caro, ela tem que ter mais conhecimento. 2, tendo recorrência de compra. Então, por exemplo, ela tem fidelização de compra. Uma mesma pessoa compra muitas vezes no ano dessa pessoa. Quanto mais você aumenta a sua recorrência, mais seguro fica, né, o retorno que você tem. E o terceiro é você conseguindo aumentar para mais pessoas. Então, né, além de você aumentar a recorrência, você aumenta a quantidade de clientes. Só que aí vai de vocês. Então, assim, Ana, quais foram os meios que você encontrou para escalar? E aí eu preciso de muita consistência para criar esse resultado. O meu principal meio de escalar, gente, foi começar a trabalhar em grupos. Mas aí eu vi que eu podia muito mais, trabalhando com o quê? Trabalhando com a internet, em grupos com a internet. Então, por exemplo, assim, ó pra vocês verem. A gente tá fazendo essa live, eu vou deixar ela salva. Aí eu tô subindo ela pro YouTube e tá todo mundo recebendo. Amanhã eu vou tocar minha segunda-feira. Amanhã eu vou tocar minha segunda-feira e vai ter gente que vai estar assistindo essa aula. Então, quer dizer, eu gastei o meu tempo aqui e agora, e amanhã, essa hora que eu gastei com vocês, ela vai valer também. Eu vou estar presente com outras pessoas sem ter que gastar o meu tempo. Então, as 2 formas no meu negócio que eu vi para escalar é grupos e internet. Agora, eu já vi pessoas que para escalar conseguiram abrir franquias, eu já vi pessoas que para escalar empregaram outros profissionais, comissionaram outros profissionais, conseguiram entregar mais valor, então não necessariamente contratou outras pessoas, mas, por exemplo, juntou 10 pessoas e cobrou muito mais caro pela hora. Então você precisa pensar como a longo prazo você vai criar estratégias para aumentar a tua renda, porque quanto mais você aumenta a tua renda, como vocês viram no planejamento de hoje, mais você aumenta o seu potencial de investimentos. E a única forma, gente, não é porque eu trabalho com isso, tá? Eu posso falar isso para vocês. Até esse momento aqui hoje da minha vida, nesse momento que eu tô, foram mais de 250 mil reais investidos em cursos, capacitações, especializações, investimentos dos mais diversos tipos, tá? Desde, por exemplo, coaching, psicologia positiva, programação neurolinguística, marketing digital, finanças. Foram mais de 250 mil reais investidos em conhecimento. E esses 250 mil reais foi o que até aqui me trouxe a oportunidade de fazer um faturamento de quase 3 vezes mais de tudo isso que eu investi. Sem esse conhecimento, eu não teria feito esse faturamento em 5 anos da minha vida, não teria feito. E hoje, vendo esse dinheiro trabalhando, vendo esse dinheiro, ele começando a rodar, eu sei que é uma questão de 10 anos, 5 anos, pela minha meta de escalabilidade. Se eu bater essas metas de escalar em 5 anos, eu sei que em 5 anos eu bato a minha meta financeira e encontro a minha liberdade financeira também. Então você precisa ter essas estratégias. Eu não sei quais são as suas, mas vale você começar a refletir. Então, por exemplo, você trabalha como consultor de vendas, como é que você pode se fazer presente para outros clientes? Você pode recrutar pessoas para trabalhar na sua equipe? Como aumentar o seu potencial de se fazer presente com mais pessoas, gastando menos tempo e tornando a sua hora mais cara a curto, a médio e longo prazo? Porque fazendo isso, você vai conseguir ter mais retorno na sua renda. Senão, o que vai acontecer? Você vai sempre se manter com uma renda. Eu não posso falar pra vocês que isso é ruim. Pode ser que você chegue na sua liberdade financeira, mas a tendência é que demore mais. Se você aumenta os teus ganhos, você aumenta o teu potencial de investimento e pode ir aumentando o seu padrão de vida proporcional. Ó, o Edu aqui, minhas contas também são 5 anos. Show, gente. Se você falar assim, Ana, as minhas contas são 10, tá ótimo, gente. O importante é você ter visão de onde você quer chegar. Olha para o teu futuro e veja como você pode criar um futuro próspero. Por quê? O que é a liberdade financeira antes da gente terminar a nossa live de hoje? Liberdade financeira é quando você chega num patamar da sua vida que você tem uma renda onde você pode parar e se aposentar. Não quer dizer que você vai, mas se você quiser, você pode parar porque você não precisa mais de trabalhar.
O que você conseguiu até aquele momento reter e investir traz para você um retorno que banca a tua vida mensalmente e ainda te deixa seguro para que você não precise mais ter a preocupação com ganhar dinheiro. Você chegou num patamar onde o dinheiro que você tem te sustenta, rende e dá pra você a oportunidade de você fazer o que você quiser. Quer viajar? Quer parar de trabalhar? Enfim, você tá livre para se aposentar a qualquer momento. Já falei isso pra vocês, o valor da liberdade financeira, segundo vários economistas, é 300 vezes a renda mensal que você quer ter. Quando você chega nesse valor e ele estando investido pra você, você pode então se aposentar a hora que você quiser. E essa é a minha ideia. Só para vocês terem uma ideia, gente, existe um dado no IBGE do Brasil que apenas, cara, isso é muito triste, gente, apenas 1% da população no Brasil se aposenta com liberdade financeira. Vocês têm noção do que é isso? 1% de uma população de mais de 180 milhões de pessoas, 1% das pessoas se aposentam com liberdade financeira. E você estando aqui hoje, saudável, próspero, vendo que você pode criar um futuro abundante, maravilhoso, vai deixar isso para depois? Vai deixar para pensar em aposentadoria só na hora que você já estiver dependente de terceiros? Né? Igual muita gente fala assim, Ana, mas eu vou poder contar com a minha ajuda dos meus filhos. Será que vai, gente? Será que vai? Vocês viram aí o pé de guerra que tá a questão da herança do Gugu? Olha pra vocês verem quantas pessoas estão literalmente dependentes da renda de uma pessoa que nem tá aqui mais. Então, nunca na tua vida conte com o ovo no cu da galinha. Você não sabe o que pode acontecer no futuro. E se a pessoa que você conta que vai te ajudar no futuro morrer? O que vai acontecer com você? Então nós precisamos criar os nossos caminhos de uma forma independente. E o que eu quero que vocês entendam também é o seguinte: alcançar a liberdade financeira não é um estado perpétuo. Quando você alcança esse patamar, você vai precisar continuar tendo a sua organização para que você não enfie os pés pelas mãos. Porque não é porque você chegou em um patamar consolidado do seu dinheiro que você pode sair gastando tudo que você ganhou. Senão você vai destruir, expulsar essa renda rapidinho, como nós ensinamos na mentoria Ser Rico. Na mentoria Ser Rica, eu ensino, né, no módulo 8, os padrões de mentalidade e como algumas pessoas, elas literalmente expulsam dinheiro de suas vidas porque elas não têm ideias, elas não têm uma mentalidade de riqueza. Igual, o dia que eu ganhar 27 milhões eu paro de trabalhar. Pode ter certeza que você vai ficar pobre. Se você não tiver formas de pensamento para gerir esses 27 milhões, em tempo você torra isso. Em tempo, gente. Então, riqueza é um processo de dentro para fora. É um processo onde você vai conseguir desenvolver o seu padrão de mentalidade, e vai desenvolver consistência para não ser um mero sonhador ou especulador. Ó, a Isa aqui, muito pouco, eu quero ficar nesse 1%. Eu também, Isa, eu também quero ficar nesse 1%. E eu acredito que essas decisões que nós tomamos, elas precisam ser tomadas hoje. Você quer ficar também no percentual das pessoas que chegam aqui no Brasil saudáveis na velhice? Eu não lembro qual que é esse percentual, mas ele é bem baixo. Pois é, então tem que começar a pensar agora. Longevidade, cuidar da saúde, do corpo, da alimentação, agora, para colher lá na frente. A mesma coisa o seu dinheiro. Quer ficar rico? Beleza, começa a pensar agora para colher lá na frente, porque esse não é um resultado que você colhe em 24 horas, é um resultado que você planta. E se dinheiro cria dinheiro, é esse o momento onde as informações estão aí, acessíveis, disponíveis para todo mundo. Nunca se falou tão abertamente sobre investimentos, sobre renda fixa, renda variável. Nunca os bancos, né? Tanto que a gente fala que hoje existe um processo na economia que se chama a desbancarização das grandes empresas. Então, quer dizer, as pequenas corretoras, elas estão crescendo tanto que elas estão ganhando uma visibilidade pau a pau com os bancos. E isso nunca aconteceu na história do país. A oportunidade, gente, é agora. As informações estão aí para quem quer aproveitar. E é por isso que eu vou terminar a live de hoje. Prestem atenção, amanhã eu vou disponibilizar para vocês o seu teste, presta atenção, o seu teste do perfil investidor, e amanhã a gente vai falar sobre parasitas financeiros. Ó, Nilza, você é incrível, cada dia te admiro. Imagina, mulher, eu que te admiro, você é incrível. Gente, vai sair agora a nossa frase do dia e eu vou pedir para vocês, por favor, vai lá,
posta, depois de postar, ó, vai lá, comenta, marca os seus amigos, por favor, é muito importante pra mim esses comentários, é uma forma da gente conseguir propagar e levar esse conteúdo pra mais pessoas. Todos os dias eu tô aqui pedindo, depois que você foi lá, o post saiu, marca quem você puder. Amanhã vai ser um dia incrível e agora no nosso desafio a gente encaminha pra falar da jornada de investimentos, tá bom? Meus queridos, fiquem com Deus, uma segunda-feira maravilhosa na vida de todos vocês. Sejam imensamente felizes, prósperos e agora começando uma segunda-feira com a certeza de que você vai ser um mega milionário. Uma pessoa que foca no potencial que tem. E observação, hein? Segunda-feira é o dia dos milionários. Existem estudos que mostram que todos os milionários adoram segunda-feira. Então, amanhã, segunde de respeito, que você está começando uma nova jornada na tua vida. Beijo, beijo, fiquem com Deus.